Olá, eu sou o professor Danilo e nessa videoaula de hoje nós vamos aprender sobre a crise de 1929, tudo bem? Então vamos lá com a matéria. Em primeiro lugar, sobre a crise de 1929, a primeira coisa que eu tenho que saber é que essa crise, ela foi a maior crise que afetou o capitalismo até os dias de hoje, né? Então, na atualidade, muito se fala sobre crise econômica no Brasil, crise econômica nos países da Europa, nos Estados Unidos, na China até mesmo agora, né? Mas, na realidade, nenhuma crise desde essa de 29 foi maior e afetou tanto um número tão grande de pessoas como na década de 20, comecinho da década de 1930, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que estar gravando, né? Então, a crise de 29, ela foi a maior crise enfrentada pelo sistema capitalista. Foi uma crise que teve sua origem nos Estados Unidos e dos Estados Unidos foi se espalhando por todo o mundo, chegando inclusive a afetar o Brasil, tudo bem? Então, foi uma crise que teve a sua origem nos Estados Unidos da América. Ok, pessoal? Outra coisa, a crise de 29, ela vai ser um marco fundamental de uma grande disputa ideológica. De um lado, o liberalismo econômico, do outro lado, o intervencionismo estatal, né? Então, quando acontece a crise de 29, os Estados Unidos viviam, né, sob um regime de liberalismo econômico. Qual que é essa ideia de liberalismo econômico, professor? O Estado, o governo, não deve se intrometer nas questões de mercado. Então, o governo deve permitir que o mercado se autorregule sozinho, né? A partir da crise, vão perceber que a autorregulação dos mercados não deu muito certo. E vai ocorrer o quê? O processo inverso. Ao invés de nós termos um liberalismo econômico, né, a partir de 1932, 33, vai surgir o quê? O controle estatal, né, a partir das ideias do keynesianismo, para tentar recuperar os Estados Unidos da crise que estava acontecendo, da crise que eles estavam enfrentando. Tudo bem? Outra coisa importante que eu tenho que esquecer, que eu não posso esquecer, é que essa crise de 1929, ela representou o quê? Ela representou o fim, né, do famoso American Way of Life, ou modo de vida americano. Geralmente em prova, geralmente em concurso, né, sempre há esse questionamento sobre o que era esse modo de vida americano, American Way of Life. O que era isso, professor? Esse American Way of Life era aquela ideia, aquele sentimento que todos os estadunidenses tinham, né, de que o país estava prosperando, e diante dessa prosperidade eles começaram a consumir, né? Era muito favorecido por crediários o consumo. Então era um modo de vida onde o que era legal, a moda era comprar um automóvel, a moda era comprar uma geladeira nova, a moda era conseguir o quê? Adquirir os novos bens de consumo que as indústrias iam produzindo e iam oferecendo para o mercado consumidor. Esse modo maravilhoso, nesse American Way of Life, ele vai terminar, né, com a crise de 29, porque as pessoas vão ficar empobrecidas. Então ocorre essa decadência. Tudo bem, pessoal? Tá? Só um detalhe que sempre também é cobrado em vestibular é a questão do quê? É a questão, né, da década de 20, antecedendo a crise de 29. O único problema que os Estados Unidos enfrentavam na década de 1920 era com relação a alguns movimentos anarquistas, algumas greves que estavam acontecendo, né? E para isso o governo dos Estados Unidos tentou combater o anarquismo e os movimentos populares através de repressão e através da famosa lei seca, que foi a proibição de venda de bebidas alcoólicas no território norte-americano, tá? De modo geral, a década de 1920, com exceção a esses pequenos tumultos operários ao anarquismo, de modo geral, essa década que antecedeu a crise de 29, né, foi uma década de grande prosperidade, de grande crescimento. Os Estados Unidos nunca haviam crescido tanto como nesse período que antecedeu a crise
de 29, tá bom? E aí são algumas propagandas da época, né? Enfatizando o modo de vida americano, então o pessoal, a família feliz, né? Indo passear com um automóvel novo, o consumo da geladeira, olha que riqueza, né? Você vê essa imagem de propaganda, né? Produtos industrializados, a geladeira nova, né? Todo mundo feliz. Esse é o estilo de vida americano, a produção de automóveis aqui, né? A linha de fabricação da Ford a todo vapor. Então era um período de grande prosperidade, de grande felicidade. Parecia que nada seria capaz de abalar a economia dos Estados Unidos, e na verdade não foi isso bem o que aconteceu, tá bom? Para entender melhor como ocorreu a crise, eu coloquei aqui uma linha do tempo para que vocês possam ver comigo, ok? Então, né, de 1914 a 1922 foi uma fase de grande crescimento dos Estados Unidos. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos lucrou muito com a Primeira Guerra Mundial. Por que os Estados Unidos lucraram muito com a guerra? Por quê? Forneciam armas, forneciam alimentos, forneciam matérias-primas, faziam empréstimos financeiros, né? Então, os Estados Unidos estavam lucrando muito com a Primeira Guerra Mundial. Terminada a Primeira Guerra Mundial em 1918, tá? Os países europeus saíram como, professor? Saíram completamente destruídos, arrasados, endividados, né? Sem condições alguma de conseguir o quê? Sustentar a economia. Então, nesse contexto de crescimento, os Estados Unidos continuou o quê? Continuou bem, continuou crescendo. Por quê? Quem que vai ajudar os países europeus no pós-Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos. Tudo bem? Então vejam bem, pessoal. Começa a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos cresce. Cada vez mais as indústrias produzindo mais, a agricultura produzindo mais, aumentando, investindo na produção, os comerciantes também vendendo cada vez mais, todo mundo fazendo empréstimos para aumentar a produção na indústria, para aumentar a produção no campo, para aumentar a produção, as vendas no comércio, tá? Então tudo vai indo muito bem. Termina a Primeira Guerra, continua tudo indo muito bem e cada vez mais o que? Aumentando a produção, aumentando o desenvolvimento, ok? A partir de 1922, os países europeus começam a se recuperar. Então, de 1914 até 1922, os Estados Unidos crescendo em ritmo acelerado, sem parar, cada vez produzindo mais em todos os setores, né? As pessoas investindo também em ações de empresa, porque o lucro que elas estavam tendo era um lucro bastante acentuado, né? A partir de 1922, a economia europeia começa a mostrar sinais de melhora, né? As indústrias europeias começam a se fortalecer, né? E os Estados Unidos, eles continuam aumentando a produção, tá? Professor, qual que é o problema? O problema é que o ideal seria o quê? Quando a economia europeia começa a se recuperar, né, e o consumo europeu diminui, pela lógica, né, os Estados Unidos deveriam o quê? Reduzir a sua produção. Na prática, isso não aconteceu. Por quê? O desejo, a ânsia por ter mais lucros, por aumentar a produção, por ganhar cada vez mais, era algo que predominava. Então, a produção, o consumo diminui e a produção continua aumentando, né? Então, lógico que mais cedo ou mais tarde, se a produção aumenta muito e o consumo diminui, vai começar a sobrar o quê? A sobrar mercadorias. E quando sobram mercadorias, tá, o preço delas acaba sendo diminuído. Então, nós costumamos a dizer, na historiografia tradicional, que a crise de 29 foi uma crise gerada pela superprodução de mercadorias, sejam elas industriais, sejam elas agrícolas, foi uma superprodução. E aí foi formando um círculo
vicioso, né? Então, os preços das indústrias, ou dos produtos das indústrias caem, as indústrias entram em crise, começam a mandar trabalhadores embora, os trabalhadores ficam endividados, começam a consumir o quê? Consumir menos, né, no setor terciário. O setor terciário também começa a entrar em crise, ou começa a mandar pessoas embora, né? Essas pessoas, esses trabalhadores que haviam sido mandados embora, que muitas vezes haviam feito empréstimos em banco, param de pagar os empréstimos. As empresas, os comerciantes que também haviam emprestado dinheiro nos bancos, porque a economia estava crescendo, começam a sentir dificuldades em pagar os seus empréstimos bancários. Então o setor bancário também vai entrando em crise. Então é um círculo vicioso, tá? Começa ali no setor industrial, vai para a agricultura, vai para o comércio e atinge os bancos. Quando nós vemos, quando nós percebemos, quando foi dado conta, a crise já era bem grave e bem generalizada em toda a economia dos Estados Unidos, tá? E obviamente, né, vai afetar também a Bolsa de Valores, que é o quê? Que é o símbolo da quebra, né? Da crise de 29. O que foi? Foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no dia 24 de outubro de 29, né? Chamada de Quinta-feira Negra, né? Porque todo mundo queria vender as ações, todas as pessoas que ao longo desses anos foram investindo em ações de empresa, perceberam que as ações estavam cada vez menos valorizadas e, para não perder dinheiro, começaram desesperadamente a vender aquelas ações que tinham. O problema é que chegou no dia 29, aqui, né, no dia 24 de 1929, 24 de outubro de 29, né, todo mundo queria vender as ações, mas não tinha comprador. Ou seja, ações que antes valiam dezenas, centenas de dólares, passaram a ser papel sem valor algum. Então, a Bolsa de Nova York quebra nessa Quinta-feira Negra, e aí é o que? É o início oficial da crise de 29, digamos assim, ok? Não vai durar um ano, não vai durar 2 anos, a crise de 29 vai durar ali uma década inteira, vai demorar mais de uma década para os Estados Unidos começarem o que? A se recuperar dessa crise de superprodução, ok? Esse gráfico aqui mostra, né, a questão dos desempregados nos Estados Unidos nesse período de 29 até 42. Então vejam bem, tá? Em 1929 nós tínhamos ali mais ou menos quase 4 milhões de desempregados. Por volta de 1932, 33, que vai ser o início do New Deal, nós já vamos explicar o que foi o New Deal. Eu vou ter aqui, ó, mais de 12 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Aí ao longo da década vai tendo um leve declínio, depois um aumento, tá? No quadro do desemprego. Só para vocês visualizarem como que era grave a questão do desemprego nos Estados Unidos a partir da crise de 1929. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Diante da crise, obviamente, né, os economistas foram percebendo, e o governo foi percebendo, que o liberalismo não estava dando conta de colocar a casa em ordem. Foi aí que surge o quê? Um plano chamado New Deal, ou o Novo Acordo, que vai ser novo acordo justamente porque vai colocar fim ao liberalismo e vai tornar a economia capitalista dos Estados Unidos intervencionista, ok? Então, esse New Deal foi criado pelo presidente Roosevelt, né? Teve um papel importantíssimo. Ele vai, como eu disse, colocar a questão do intervencionismo do Estado como sendo primordial para que os Estados Unidos possam se recuperar, ok? Essas ideias eram baseadas, né, no keynesianismo, né? Então o economista John Maynard Keynes, que tinha uma teoria contra o liberalismo e a favor do controle estatal. Então o que vai acontecer a partir da década de 30, 32, 33 com o New Deal? O governo vai começar a investir em obras públicas, construção de estradas, construção de pontes, construção de aeroportos,
de ferrovias. Para quê, professor? Para gerar emprego, para diminuir a miséria, para movimentar um pouco mais o comércio, tá? O governo vai criar ainda benefícios para os trabalhadores que não existiam, como o salário-desemprego, né? Coisas benéficas como a proibição do trabalho infantil, que ainda era uma prática muito comum nos Estados Unidos, tá? E o governo, assim como foi feito com o café no Brasil, o governo vai começar o quê? A comprar a produção agrícola que sobrava. Então estava sobrando produtos, né? Para o preço não cair ainda mais, o governo comprava a produção agrícola, ok? E também era feito empréstimos aos pequenos proprietários, aos agricultores que precisavam, que tinham necessidade de desenvolver a agricultura nos Estados Unidos. Então, se cair em prova, se cair em concurso, né? O que foi o New Deal? O New Deal foi uma reação do governo dos Estados Unidos contra a crise de 1929. Deixou de lado o liberalismo econômico e começou a defender o quê? O intervencionismo, o governo se interferindo nas atividades econômicas do país. Tudo bem, pessoal? Tá? Só para recapitular, o que eu não posso esquecer sobre essa aula, né? A crise de 29 foi uma crise de superprodução. Os Estados Unidos, que vinham vindo crescendo desde a Primeira Guerra Mundial, né? Não pararam o seu crescimento, né? A partir de meados da década de 1920, quando a economia europeia começa a se recuperar. Então, não desaceleraram e aí foi sobrando mercadorias, os preços foram caindo, a crise foi atingindo a agricultura, a indústria, o comércio, o setor financeiro, a Bolsa de Valores, né? Até que em 1929 ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Muitos desempregados, muita fome, muita miséria, a crise se espalha dos Estados Unidos para o mundo todo, inclusive chegando ao Brasil, né? O Brasil nessa época, o grande produto de exportação do Brasil para os Estados Unidos e para o mundo era o café, né? E obviamente um país que está miserável, está em crise, vai diminuir o consumo de supérfluos como o café. Então, o brasileiro vai sentir também a crise no seu bolso. Tudo bem? Como reação à crise, né, o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, vai criar o New Deal, um novo acordo, que vai gerar o intervencionismo do Estado na economia, vai fazer obras públicas para aumentar a produção, para diminuir o desemprego, vai dar subsídios aos agricultores, vai criar o seguro-desemprego, vai combater o trabalho infantil, para que os Estados Unidos lentamente, né, possa ir se recuperando ao longo dos anos que se seguiram. Tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, bem rapidinho, né, foi um bate-bola bem rápido sobre as principais características da crise de 29, mas se alguém tiver alguma dúvida, né, basta mandar um e-mail para mim, o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com, né? Eu responderei as dúvidas com o maior prazer. Se alguém tiver alguma crítica ou alguma sugestão, também pode fazer por esse e-mail. Tudo bem? Foi um prazer ver vocês mais uma vez nessas videoaulas, né? E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.